Muita atenção, pessoal, para a gente não confundir esse atributo imperatividade com a autoexecutoriedade que nós iremos estudar agora. Legal? Eles têm um elemento em comum, que é também o fato de não estar presente a autoexecutoriedade em todo e qualquer ato administrativo. A autoexecutoriedade, amigos, se fará presente apenas em duas situações. Olhem só, somente posso falar em ato autoexecutório quando eu estiver diante de uma situação urgente ou quando houver expressa previsão legal nesse sentido. Legal? Então, a urgência, né? Imagine só, a administração pública detecta lá em um belo dia que um prédio está caindo em ruínas. Até já caiu uma pedra aqui, por sorte não caiu, não atingiu um particular, não atingiu um veículo que passava ali. Então tem um prédio que está caindo, está em ruínas, a qualquer momento aquele prédio vai desabar. Então o que vai acontecer? A administração pública, ela vai com seus próprios meios executar a decisão de demolir aquele prédio. Legal? Então ela vai lá, decide, né? Vou demolir esse prédio e com seus próprios meios, chama lá os tratores, né? Os funcionários lá daquele município, daquele ente público, e o próprio ente público vai lá demolir o prédio. Legal? Porque não dá tempo, né? A situação é urgente, não tem tempo ali para discutir judicialmente, né? Muitas vezes eu nem vou conceder contraditório prévio, muitas vezes o contraditório vai ser concedido posteriormente, porque a situação é urgente. Né? E o interesse público clama por uma pronta ação, uma pronta intervenção do poder público, e aí surgem os atos autoexecutórios decorrentes da urgência. Mas vejam só, amigos, há situações em que, mesmo não sendo urgente, o ato administrativo poderá também ser autoexecutório, quando houver expressa previsão legal. Tá legal? Nós temos o exemplo aqui, né? No primeiro caso, do prédio em ruínas. E no segundo caso, nós temos, por exemplo, a apreensão de mercadorias. Legal? Muitas vezes o ordenamento jurídico vai estipular que o poder público deve, ou que ele tem a prerrogativa de apreender aquela mercadoria. Isso significa que, com seus próprios meios, ele vai poder fazer aquela apreensão sem a necessidade de uma decisão judicial prévia. Legal? Então, a autoexecutoriedade é atributo que não se faz presente em toda situação, apenas diante de urgência ou de expressa previsão legal, e ela significa que a administração pública vai agir sem a necessidade de uma decisão judicial prévia. A administração toma a decisão e ela própria executa. Entre a decisão e a execução da decisão, não é necessário nenhum provimento judicial, nenhuma decisão judicial. Legal? Há outros atos, há determinadas intervenções do poder público que se exige, sim, uma decisão judicial prévia. Mas nos atos autoexecutórios, não. Isto é afastado. Né? Porque nessas situações, expressa previsão legal ou urgência, o interesse público clama por uma atuação própria da administração, sem dar margem para a discussão judicial daquele caso previamente. Tá legal? Vamos aqui na tela. O conteúdo, efetivamente, da autoexecutoriedade está aqui, ó. Desnecessidade de prévia autorização judicial para praticar ato administrativo. Tá legal? Então, eu não preciso de prévia decisão judicial naquele sentido, autorizando o poder público a agir. Como são situações excepcionais, a autoexecutoriedade não está presente em todo o ato, já comentamos. Agora, tem uma ressalva importantíssima. É o seguinte, amigos, nós estamos falando aqui que não há uma exigência de decisão judicial prévia para atuação administrativa. Legal? Agora, isto não significa que aquele ato autoexecutório ele está imune ao controle judicial. Tá legal? Mesmo os atos autoexecutórios, eles podem ser questionados, eles podem ter a validade, a veracidade questionada judicialmente.
Bacana? E aí nós teríamos um controle judicial, né? Ou prévio ali, por iniciativa do interessado. Ou até mesmo posterior, mas por iniciativa do interessado. Legal? Então o que nós não vamos confundir aqui? A desnecessidade de controle prévio, legal? Controle judicial prévio, com o afastamento daquele ato do controle judicial. Aquele ato continua podendo ser controlado judicialmente, eu apenas não vou exigir que esse controle seja feito previamente, né? Ou de ofício. Tá legal? Então, imagine só, o proprietário do prédio em ruínas, beleza? Vamos supor que ele se sentiu lesado com aquela demolição. Ele pode questionar judicialmente a demolição? Pode. Ele vai discutir lá perdas e danos, vai discutir ali uma reparação, a responsabilidade da administração pública. Tá legal? Em outro caso, né, por exemplo, apreensão de mercadorias. Né, apreensão de mercadorias. O interessado, ele pode manejar ali instrumentos do controle judicial, pode manejar ali um mandado de segurança, enfim, ele pode levar aquele ato de apreensão a controle, ao conhecimento do juiz. E o juiz vai examinar aquele ato para saber se o ato é verdadeiro, é legítimo, é legal ou não. É legal? Então, a autoexecutoriedade não torna o ato imune ao controle judicial. O interessado continua podendo judicializar aquele caso. Beleza? Agora, amigos, a título de aprofundamento, é importante que a gente conheça, segundo parte da doutrina, as duas dimensões da autoexecutoriedade. Tá legal? Então, olhem só. Uma parcela da doutrina, né, isso aqui cai em prova. Uma parcela da doutrina nos diz que a autoexecutoriedade, né, é uma faca de dois gumes, né, ou de dois legumes, como a gente brinca. A autoexecutoriedade nós temos uma dimensão dela, né, se desdobrando ali em executoriedade. Tá legal? E em exigibilidade. E, Daldi, aí é muito parecido. Como é que eu faço para decorar isso aí? Pessoal, vamos compreender aqui, você vai ver que a decoreba vai ser até natural. Olha só. A executoriedade diz respeito à utilização de meios diretos para coagir o particular. Legal? Coagir o particular a tomar uma providência, né, agir de determinada forma. Por outro lado, a exigibilidade diz respeito à utilização de meios indiretos de coerção do particular. É legal? Então imagine só, naquele nosso exemplo, em que o prédio estava em ruínas, e aí a administração chegou lá, a prefeitura, com os tratores dela, com o pessoal dela, com o maquinário dela, veio lá e derrubou o prédio, nós estaremos falando na executoriedade. Legal? Foram utilizados meios diretos para a execução, né, daquela decisão administrativa. Legal? Então, é o caso lá do prédio em ruínas. Agora, há outras situações que a administração vai ser mais soft, mais branda, né? E aí ela não vai, ela própria, né, demolir o prédio, ela não vai, ela própria, executar a decisão. Legal? Ela vai usar de meios indiretos para coagir o particular. Querem ver um exemplo? Um exemplo que nos dá a doutrina é o seguinte, é muito elucidativo. Eu gosto muito desse exemplo porque ele, né, diz lá que houve uma fiscalização, né, tem lá o fiscal de postura de determinado município, legal? Ele chegou ali em um prédio, identificou que as escadas daquele prédio não possuíam corrimão. Então havia um risco muito grande para a coletividade e as normas de edificação adotadas pelo município e o interesse público clama pela instalação de um corrimão. Agora, ao invés da própria prefeitura ir lá instalar o corrimão, ela faz o seguinte, olha, o fiscal, né, o fiscal de postura da prefeitura, expede uma decisão dizendo, olha, senhor proprietário desse edifício, você tem o dever, a obrigação jurídica de instalar esse corrimão em tantos dias, sob pena de uma multa diária de R$10.000. Legal?
E aí, amigos, essa multa diária é um artifício, é um meio indireto para coagir o particular. Bacana? É um meio indireto para coagir o particular. E aí, nestes casos, nós estaremos diante da exigibilidade e não da executoriedade propriamente dita. Bacana? Apesar dessa distinção, né, você tem que ficar atento ali aos termos da questão. Tá legal? Tem questão, né, que vai cobrar justamente a diferença entre executoriedade e exigibilidade, meios diretos, meios indiretos, mas tem questão, amigos, que vai chamar a autoexecutoriedade de executoriedade. Legal? Muitas vezes, né, o examinador vai se escorar ali em uma doutrina que considera executoriedade como sinônimo de autoexecutoriedade. Você lendo a questão, você realmente vai conseguir pescar, vai conseguir perceber ali se ele está cobrando a diferença entre esses dois vocábulos, né, ou se ele está adotando aquela corrente que diz que autoexecutoriedade é sinônimo de executoriedade. Bacana? Antes da gente passar para a tipicidade, amigos, nós mencionamos aqui no slide anterior que a autoexecutoriedade não está presente em todo ato administrativo, não é verdade? E nós demos exemplos de atos administrativos autoexecutórios. A apreensão de mercadoria, a demolição do prédio. Agora é importante nós darmos o contra-exemplo. Ou seja, ato administrativo, né, um exemplo de ato administrativo que não é autoexecutório. Legal? E a multa? Nós usamos a multa como exemplo de ato imperativo. Conteúdo imposto unilateralmente ao particular. Legal? Agora, amigos, embora a multa possua esta imperatividade, a multa não será um ato autoexecutório. Tá legal? Não é um ato autoexecutório. Por quê? Vejam só. Imagine lá naquele exemplo, né, você sofreu ali uma multa, e vamos dizer que não foi nenhuma multa de trânsito, né? Imagine só que você tinha lá um restaurante, legal? Você foi fiscalizado pela vigilância sanitária do seu município e recebeu uma multa de 50 mil reais. Tem lá uma multa de 50 mil, um auto de infração, virou multa de 50 mil reais. E você chega para o seu advogado, chega lá para o seu contador e fala, olha, eu não vou pagar, não pago essa multa. Legal? Não vou pagar essa multa. Eu até tenho dinheiro aqui na minha conta bancária, né? Tem muito mais do que isso lá na minha conta bancária, mas eu faço questão de não pagar essa multa. E aí que está a grande pergunta. Daudi, a administração, ela pode, sem uma decisão judicial prévia, pegar esses 50 mil do particular? Ela pode, né, com seus próprios meios, sem decisão judicial prévia, executar a sua decisão e cobrar forçadamente aquela multa do particular? A resposta, amigos, é não. Legal? Porque a multa não é um ato autoexecutório. Vejam só, para que a administração pública possa cobrar esses 50 mil do particular, amigos, é necessário que ela ingresse com uma ação judicial. Não é legal? Uma ação judicial de cobrança, uma ação judicial de execução. E ela vai pedir ao juiz, fala, olha, senhor juiz, esse particular foi multado aqui em 50 mil, né? Ele se nega a pagar. Faz o seguinte, senhor juiz, pegue esses valores que estão lá na conta bancária dele e dê para mim. Execute aquela minha decisão de cobrar os 50 mil dele. Não é legal? E aí, amigos, como nós estamos diante dessa execução forçada, de uma situação em que o Estado vai até o patrimônio do particular, expropria bens e dá ali, né, para aquela vigilância sanitária, aí, amigos, nós podemos perceber que há uma necessidade de intervenção prévia do Poder Judiciário. E daí a gente diz que a multa não é ato autoexecutório, embora até seja um ato imperativo. Legal? Então, quando cair, amigos, quando cair questão de prova, e são muitas assim, perguntando sobre a distinção entre imperatividade e autoexecutoriedade, lembre-se da multa. A multa é ato imperativo, imposição unilateral ao particular, embora não seja ato autoexecutório, né? Aí vai ser necessário, sim, um processo judicial para execução forçada, para expropriação dos bens daquele particular que foi multado.
Beleza? Entendido até aqui? Maravilha. Então vamos avançar e comentar aqui sobre o quarto e último atributo dos atos administrativos, que é o T da tipicidade. Né? Não é uma unanimidade, mas parte da doutrina reconhece que os atos administrativos devem corresponder a figuras típicas, a figuras previamente tipificadas em lei. É como se existisse, imagine aí, se houvesse um código de direito administrativo, né, se houvesse ali uma compilação de todas as regras do direito administrativo, é como se existisse, amigos, uma lista de atos que podem ser praticados. Legal? Isso aqui que é a tipicidade. Isso aqui é algo fictício, claro, né? Não é tão fácil assim, não existe essa lista, mas imagine aí virtualmente que ela existisse, né? E aí haveria aqui todos os atos que poderiam ser praticados pelo poder público. Tá legal? Se o ato não estiver previsto nessa lista, se o ato não estiver tipificado nessa lista, ele não poderia ser praticado. Este é o teor da tipicidade. E percebam que a tipicidade acaba atuando como forma de limitar a liberdade do administrador, do gestor público, dos agentes públicos. Então, ele não pode mais praticar todo e qualquer ato, né? Um ato que ele criar, ele está fadado a praticar apenas os atos previstos em lei. E se ato previsto em lei, nós visualizamos aqui o princípio da legalidade. Legal? Nós enxergamos aqui a vedação, a prática de atos inominados ou não tipificados, reduzindo a discricionariedade, reduzindo a liberdade do administrador público. Legal? Agora tem uma ressalva que já caiu em prova, então é importante que você fique atento. A gente diz que a tipicidade é mais amplo, mas tem um detalhe. Legal? Por quê? A tipicidade, amigos, a rigor, ela está presente em todo ato administrativo unilateral. Como assim, Daldi? Os atos bilaterais podem ser praticados sem estarem previstos em lei? É isso aí. Tá legal? Então, quando for ato propriamente dito, ato unilateral, ele deve obedecer à tipicidade. Agora, amigos, se nós estivermos diante de um contrato administrativo, né, que é um ato, que é um negócio jurídico, que é um ato bilateral, aí a administração pública pode celebrar contratos não tipificados em lei, contratos inominados. Bacana? Então, a lei, né, dá nomes aos contratos, né, contrato de compra e venda, né, contrato de prestação de serviços, contrato de locação de mão de obra, enfim, a lei cria nomes para vários contratos. Mas imagine aí que surge uma situação que a administração pública celebra um contrato cujo nome não esteja previsto em lei. Tem alguma irregularidade aí? A resposta é não. Embora aquele contrato não seja tipificado, né, é um ato bilateral e aí ele ficaria de fora dessa restrição da tipicidade. Bacana? Entendido até aí? Vamos ver como isso cai em prova, pessoal. Olhem só. Todos os fatos, né, questão de prova, todos os fatos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros, bem como os atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei, em decorrência das presunções de veracidade e legitimidade, respectivamente. E aí, amigos? Isso aqui está correto? Na verdade, é uma questão bem completinha, né, que nos diz aqui as duas dimensões desse atributo da presunção de legitimidade e veracidade, né? Verdadeiros tem a ver com presunção de veracidade, emitidos conforme a lei tem a ver com a presunção de legitimidade. Bacana? A questão está correta. Mais uma. A imperatividade é o atributo pelo qual o ato é presumido verídico até que haja prova contrária à sua veracidade. E aí, amigos, isso aqui está errado. Né? Ele acabou confundindo dois atributos, o da imperatividade
com o da presunção de legitimidade. Bacana? Outra. Mais uma aqui também sobre imperatividade. Né? A imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, não necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário. E aí, amigos, vamos aqui para a câmera. Aqui nós temos uma típica questão de prova que tenta confundir você, né, com entre a imperatividade e a autoexecutoriedade. Tá legal? Aquele que afasta a necessidade de controle judicial prévio é a autoexecutoriedade, é executar a multa. Né? E a imperatividade diz respeito à imposição unilateral do conteúdo do ato administrativo. Então, são atributos inconfundíveis, de sorte que o gabarito está errado. Legal? Não é a imperatividade, aqui seria a autoexecutoriedade. Belezinha? Vamos lá para mais uma questão. Agora uma questão múltipla escolha. Que diz o seguinte: considere hipoteticamente um ato administrativo exarado por autoridade incompetente. Beleza, o ato tem um vício, tem um defeito. Legal. Em relação aos atributos, o referido ato. E aí vem. Letra A. Ele não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente de sua invalidação, ante o princípio que desobriga o cumprimento de ordens manifestamente ilegais. Aí, pessoal, isso aqui está errado, né? O que foi cobrado aqui nessa letra A é o atributo, é o pezinho lá do Piat, ou do Pita, que é a presunção de legitimidade e veracidade. É legal? Até que fique reconhecido o vício daquele ato, até que fique reconhecida a incompetência do ato administrativo, amigos, ele continua produzindo efeitos e continua devendo ser cumprido, obrigando terceiros. Legal? Então, eu já vou eliminar aqui a letra A. Eu já vou eliminar também a letra B, que fala que ele não produzirá efeitos. Já vou aqui direto para a letra C. Produzirá efeitos, legal, deverá ser cumprido, beleza? A menos que decretada pelo Poder Judiciário sua invalidade. Ótimo, até aqui está correta essa letra C. Sendo vedada a autotutela, na hipótese, o que se denomina executoriedade. Pessoal, aí está errado. Né? Não se veda essa autotutela. Tá legal? Não se veda. A regra geral é a administração ter, sim, esta prerrogativa de controlar os seus atos anteriormente praticados. E, além disso, não se denomina executoriedade, aqui se denomina presunção de legitimidade e veracidade. Tá legal? Letra D, produzirá efeitos, deverá ser cumprido, enquanto não decretada ou pela administração ou pelo judiciário sua invalidade, o que se denomina, legal, presunção de legitimidade. Letra E, para a gente fechar aqui, produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada pela própria administração ou pelo judiciário, sua invalidade, o que se denomina autoexecutoriedade. Aí, errou nesse finalzinho aqui, né? É presunção mesmo de legitimidade e veracidade. Mais uma. O atributo do ato que depende de expressa previsão legal ou se justifica diante de necessidade urgente, denomina-se. Opa, a gente já viu isso aqui. Né? O atributo que está presente quando houver determinação legal expressa ou houver uma situação de urgência, é o atributo letra A da autoexecutoriedade. Belezinha? Mais uma. A presunção de legitimidade é atributo de todos os atos da administração. Legal? Inclusive os de direito privado, dada a prerrogativa inerente aos atos praticados pelos agentes integrantes da estrutura do Estado. Isso aqui, amigos, é uma questão dada como correta, que cobrou lá claramente os ensinamentos de Pietro, né, que a gente comentou que para Maria Silva Zanella de Pietro, até mesmo os atos de direito privado da administração pública, eles seriam alcançados por essa presunção de legitimidade e veracidade. Tá legal? Então, dada como correta aqui a questão. E para a gente fechar aqui esse assunto, amigos, vamos a um rápido resumo daquilo que nós estudamos. Olhem só. Nós vamos trazer aqui na tela esses 4 atributos, né? Mnemônico Piat, ou Pita, se você quiser inverter aqui o A com T.
P de presunção de legitimidade e veracidade. Legitimidade tem a ver com a prática do ato de acordo com a lei, com os princípios que regem aquela atuação do poder público e de acordo, que os fatos mencionados e que ensejaram a prática do ato são fatos verdadeiros. Nós estamos diante de uma presunção que é relativa, iuris tanto, que pode ser elidida por prova em contrário. E nesse sentido, quem deve provar que o ato é ilegal é o administrado, aquele que efetivamente foi alcançado, ou prejudicado pelo ato administrativo. Bacana? Então é uma presunção que milita a favor do ato administrativo. Em segundo lugar, nós temos a imperatividade. O objeto, o conteúdo do ato é, olhem a palavra, imposto unilateralmente ao particular, independentemente de sua concordância. Legal? Isso diz respeito à coercitividade do ato administrativo. Legal? Coercitividade lá dos atos de polícia, principalmente. Temos a autoexecutoriedade, que diz respeito à desnecessidade de submissão prévia ao judiciário para que a administração possa executar aquele ato com os seus próprios meios. Está presente diante de urgência ou expressa previsão legal e pode se desdobrar em executoriedade, meios diretos, ou exigibilidade, meios indiretos de coagir o particular. Legal? Por fim, a tipicidade. Para quem o admite, o ato deve estar tipificado, nominado previamente previsto em lei. Legal? Nem sempre estarão presentes a imperatividade e a autoexecutoriedade, muito embora esteja sempre presente a presunção de legitimidade e veracidade, segundo de Pietro, até mesmo os atos de direito privado. Legal? E estará sempre presente a tipicidade nos chamados atos unilaterais do poder público. Espero que tenha sido útil, amigos. Aqui nós encerramos este bloco a respeito dos atributos do ato administrativo.